Donald Trump voltou a criticar o Brasil. Segundo ele, o país, junto com a China e Índia, são tremendos criadores de impostos que visam prejudicar sua nação. Na ocasião, o republicano reforçou seu compromisso de colocar os norte-americanos em primeiro lugar e prometeu ampliar a taxação contra esses países. Na sequência, Trump afirmou que é a hora de os Estados Unidos voltarem para o sistema que os tornou mais ricos e mais poderosos. Você, Dávila, Donald Trump chamando o Brasil de tremendo criador de impostos. Você só escutou verdades, Dávila? Ué, os números mostram, ele está coberto de razão, é só olhar. O Brasil é o país emergente que mais taxa o cidadão. O Brasil é o país emergente com uma das maiores taxas de juros dos emergentes e do mundo. O Brasil é um país com a mais baixa produtividade entre os próprios países emergentes. Um país que tem esse cenário de alto imposto, alta taxa de juro, câmbio estratosférico e baixa produtividade, está condenado a rastejar no pequeno, baixo crescimento econômico. Não tem como a economia brasileira crescer de maneira sustentável, porque nós não tratamos essas questões fundamentais como vitais para o Brasil abrir a economia, se tornar mais competitivo, ter ganho de produtividade. Nada disso é discutido em Brasília. Em Brasília só se discute como taxar, como infernizar a vida dos empreendedores com a burocracia, como extorquir o setor produtivo. Essa é a mentalidade que reina em Brasília. Essa é a mentalidade que condena o país ao baixo crescimento, aos altos impostos e à taxa de juro recorte. Trump chamando o Brasil de tremendo criador de impostos, junto com outros países, mencionou a Índia também, mas, Mota, nós fizemos a reforma tributária, viu? A reforma tributária vai simplificar o sistema tributário brasileiro, mas, até o presente momento, estamos com a medalha de ouro. Number one, como o país que vai ter o maior IVA do mundo, Imposto sobre Valor Agregado, Mota. O Congresso brasileiro aprovou na calada da noite, sem que a maioria dos deputados sequer conseguissem ler, a autoproclamada reforma tributária, né? Graças a ela, nós vamos ter a maior alíquota de IVA, de Imposto sobre Valor Agregado do mundo. Criaram também um certo conselho gestor do IBS, que fere de morte o federalismo. Governadores e prefeitos agora vão ter que ir de pênis na mão, pedir aos burocratas o seu dinheiro. Os impostos que os brasileiros pagam são absurdos e nós ainda somos enganados em relação a isso. Presta atenção, se eu não me engano, metade do preço de uma cerveja é imposto, né? Eu não sei quanto custa uma cerveja porque eu não bebo cerveja, mas vamos dizer que uma cerveja custa R$10. Metade disso é imposto. Aí as pessoas dizem, olha, 50% de imposto é um absurdo, mas até essa conta está errada. Presta atenção nisso. Se você compra uma cerveja por R$10 e metade desse preço é imposto, então o preço real é 5 e os outros 5 são imposto. Isso é 100% de imposto, isso não é 50%. Donald Trump, mais uma vez, foi direto ao alvo. Você, Cristiano Beraldo, as falas de Donald Trump, mencionando inclusive o Brasil, mas prometendo que esses países, com essas taxações, acabam prejudicando os Estados Unidos. Pode ser um indicativo de alguma coisa que estaria por vir, independentemente da situação que envolve os tais deportados. Tirando isso, você acha que está no radar dele mexer os pauzinhos e taxar esses países? O que o Donald Trump vai fazer é tomar uma decisão em conjunto e, obviamente, o Brasil estará no grupo dos piores países para se fazer negócio. Porque essa fama de maior IVA do mundo que a reforma tributária brasileira nos proporciona, ela pega muito mal, tendo em vista que, obviamente, você tem ali um mercado ineficiente, em razão do governo ineficiente que precisa abocanhar dinheiro da economia real para pagar o custo da sua ineficiência. Olha só o número que eu trouxe mais cedo, Caniato.
os Estados Unidos, em 2022, importou 3,2 trilhões de dólares de outros países. O Brasil exportou em 2022 para os Estados Unidos coisa de 38 bi. Olha só como nós somos insignificantes. Entretanto, o Brasil importou dos Estados Unidos 53 bilhões. Então veja, até essa balança comercial entre Estados Unidos e Brasil é favorável aos Estados Unidos, que nos vende mais coisas do que nós vendemos para eles. Então, o Brasil se coloca numa posição, primeiro, é insignificante nesse comércio com os Estados Unidos. Segundo, ele está ali no grupo dos piores alunos da sala e sofrerá consequências que serão mais danosas para nós, é claro, do que nós podermos fazer alguma coisa para causar dano aos Estados Unidos, para poder ameaçar os Estados Unidos. Nós vamos ficar nessa dinâmica aí do Petro que durou 12 horas. Então, assim, o Trump está certo. A gente é que tem que ter consciência, não só da situação em que nós nos encontramos, que nós fomos construindo a nossa insignificância internacional, mas nós precisamos focar em conseguir melhorar, aumentar a nossa relevância, aumentar o nosso comércio com os Estados Unidos, conseguir participar desse mercado trilionário que nós só estamos observando de longe. Então, a gente precisa agir e não ficar reagindo, criando narrativa e não resolvendo os problemas de verdade. Quando o Beraldo fala que nós precisamos agir, agora, Dávila, a gente não poderia aproveitar essa sede de Donald Trump para colocar a América em primeiro lugar, sempre privilegiando os anseios e os desejos dos Estados Unidos? A gente não poderia se aproveitar desse momento e também pensar em uma estratégia comercial para fechar novos negócios com os Estados Unidos, talvez uma redução temporária de impostos, atender o que quer os Estados Unidos? É um player fantástico para a gente, inclusive, exportar as nossas coisas. É verdade, Caniato, mas aí nós temos de olhar duas coisas importantes aí, que os números que o Beraldo trouxe da balança comercial. Primeiro,